Olá, seja bem-vindo! Nas famílias brasileiras estão se esvaziando os berços das crianças, enquanto cresce a presença de animais de estimação nas residências. Nada comparado aos países mais desenvolvidos, em consequência os mais ricos, como por exemplo o Japão e nos Estados Unidos. O número de animais que convive com famílias supera a de crianças até 12 anos de idade. E nesse dado, o nosso país está incluído. De cada 100 famílias brasileiras, 44 criam cachorros e 36 têm filhos até 12 anos. Segundo dados do IBGE, são mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos que moram, que vivem, que têm um teto aqui no Brasil. Eles são engraçadinhos, carinhosos e muito leais. Os animais de estimação viraram verdadeiros xodós para os donos. Muitos optam por não ter filhos e se dedicar a apenas esse amor. É o caso da Ana Helena. Desde criança, a oceanóloga não tinha interesse em ter filhos. Ela e o marido decidiram dividir o carinho e a atenção com os pets da casa, as cadelinhas Frida e Julieta. Como eu nunca quis, chegou num ponto que ele pensou em ter filhos, mas a gente sempre teve uma vida muito diferente. A gente morou em vários lugares diferentes e não se encaixava no nosso perfil e na minha vontade, e ele passou a entender que não fazia parte. Então a gente sempre teve cachorro como companhia, faz parte da nossa família. Com Daniele, a história é um pouco diferente. O marido dela não pode ter filhos, então resolveram criar 2 cães da raça Chow Chow. Bento e Bartô enchem a casa de alegria. E é gostoso, assim, o carinho é retribuído também, né? O amor que a gente consegue com eles também é retribuído. A responsabilidade é praticamente a mesma que você tem com o filho, você vai ter com o cãozinho também, né? Mas a gratidão, a resposta com que esse animal volta pra gente, a lealdade que ele tem com a gente, é bastante fiel, ele quer acompanhar, ele quer participar de tudo, de toda a parte da vida. E filho a gente sabe que a gente cria até os 18 anos, né? Porque cada filho vai curtir a sua vida, né? O cãozinho não, ele é um companheiro pro resto da vida. Um amor que só tende a crescer. No Brasil, a estimativa é de 1 cão para cada 6 habitantes. De acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 4 anos, a população de cães e gatos domésticos aumentou 17% no país. Ao assumir uma escolha como essa, os donos devem ficar atentos. É preciso tomar algumas atitudes simples para preservar os animaizinhos. Os cuidados são muito simples, né? É uma boa dieta, uma boa alimentação, um esquema de vacinação completa, não esquecendo dos reforços anualmente, né? E os passeios, todo é uma família, é o que a gente faz pra gente e vai fazer pro cãozinho. Você vai viajar, você leva o cãozinho e por aí vai. De não ter filhos foi uma opção minha, foi uma opção bem planejada. Realmente é uma decisão difícil, porque assim, quando a gente começa a namorar, o que a família e os amigos, quando é que vão casar? Quando é que vai casar? Casou, a primeira pergunta, quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Eu vejo assim que tem muitas pessoas que acabam tendo filhos, casais, que não pensam sobre isso. Eles acabam tendo porque faz parte da expectativa, não porque é uma coisa planejada de como vai ser daqui 20, 30 anos, 50 anos, né? Então, é difícil, mas eu sempre digo isso, é uma escolha. Vocês têm que pensar na escolha que vocês fazem. Não sofro com isso, as pessoas falam, nossa, porque eu acho que parece que é automático, né? Você casa, você tem que ter filhos. É uma coisa automática. A gente já tem 9 anos de casado. Mas eu me dou super bem, assim. Eu tô feliz do jeito que estou. É uma matéria que reflete bem a nossa realidade, inclusive em Pelotas. E a triste notícia é que mesmo aumentando o número de animais com lares domiciliados
aumentam também os maus tratos. E algumas coisas vêm sendo feitas, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos, várias pessoas se engajando em ONGs, muitos protetores de animais que antes ficavam quietinhos e que agora eles de repente até não se engajam direto ali, mas eles vão ajudar com uma vaquinha, está precisando de uma ração, de um remédio. No Facebook compartilham quando estão para ser adotados, quando estão perdidos. E aqui em Pelotas foi aprovada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. E eu estou aqui com a vereadora Cristina Oliveira, responsável junto com o vereador Roger Ney, com a criação e a luta para aprovação dessa frente que não existia, né, Cris? Eu queria te agradecer imensamente a presença. Tu que és uma guerreira, quem te conhece sabe. E muitas pessoas, até a gente já conversou em outros programas, muitas pessoas estão na política e depois desenvolvem um trabalho relacionado com vários setores. E algumas desenvolvem relacionado a animais. Tu foste ao contrário. A Cris, ela desenvolve um trabalho há anos com animais, principalmente de um lixão que existe no Laranjal, na Praia do Laranjal. E pelo trabalho maravilhoso que ela faz, foi eleita como a primeira vereadora mais votada e em toda a cidade aqui de Pelotas. E na primeira eleição. E daí também a gente já constata esse dado do amor que as pessoas vêm desenvolvendo. Eu acho que vem desenvolvendo mesmo. As pessoas se humanizando mais em relação aos animais. E eu queria saber contigo como é que está sendo essa luta, como é que foi essa criação da frente parlamentar. Boa noite, Fernanda. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Na verdade, a frente parlamentar foi o convite do Roger Ney, que ele é vereador pelo PP. Ele me fez esse convite para nós criarmos a frente parlamentar e desta forma foi criada, foi aprovada, foi passada pela Câmara agora e foi aprovada por unanimidade. E agora a gente tem que seguir, eu já fazia alguns projetos separados e agora nós iremos fazer pela frente. Porque de uma forma ou de outra nós temos mais força, né? Quando tu te une a um outro vereador, a uma causa tão nobre que é a proteção animal, isso nos fortalece mais, né? Então a gente está desenvolvendo alguns projetos juntos, inclusive uma cartilha, né? Sobre maus tratos e sobre quais os órgãos que tu pode acionar, porque é muito complicado ainda, atualmente as pessoas não sabem o que procurar, né? E confunde acabam bastante. indo para as protetoras, as conhecidas. Sim, né? sim. Tipo, uma coisa que eu noto bastante, porque a rede social funciona muito bem para isso. E aí a gente compartilha e vê, mas acaba que a pessoa, muitas vezes até o estranho, botam ali, eu encontrei um cachorrinho ou um gato, alguma coisa, está aqui na minha frente, na minha casa, o que é que eu faço? Elas não são capazes de pegar o animal. Aí elas já perguntam o que é que eu faço e já te acionam outros protetores, tipo, e não sabem o que fazer e se eximem muito dessa ajuda. Algumas pessoas, na verdade, já sabem que se elas não fizerem, a gente vai fazer. Sim. Então, às vezes, é um pouco de comodismo. E, às vezes, a pessoa se depara com uma situação que realmente tem pânico, entra em pânico e não consegue, não sabe o que fazer. E nós temos situações, por exemplo, maus tratos aos cavalos. Né? Tem sido bastante muito. Eu recebo, Fernanda, atualmente em torno de 15 denúncias diárias. Então, infelizmente, eu não consigo. As pessoas têm me cobrado bastante, mas eu não consigo além de orientar. Né? O que eu estou conseguindo devido ao meu tempo é orientá-las. Bom, se está acontecendo dessa forma, deve procurar tal órgão, para que a gente consiga, né, trabalhar juntas. Mas, infelizmente, algumas denúncias,
quando chega, é grave, não dá muito eu tempo. consigo até procurar ir ao local. Mas às vezes tem outra situação envolvida que a gente também não pode se colocar em risco, né? Às vezes tem situações que realmente as pessoas têm uma índole que uma índole ruim. Pra pessoa cometer maus tratos, já imagina. Quem é mal com o animal já é mal com o ser humano. E aí uma coisa que me apavora, me deixa muito triste, é que esses cavalos são que trazem a comida para essas pessoas. Porque quem usa cavalo são charreteiros. Sim. Né? Então, através da charrete ali, eles vão recolhendo latinhas, papelão, e eles não dão um mínimo de condições. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma reportagem. Em seguida, na época, o que o Roger Ney até estava meio nessa de ver como é que eles colocavam os arreios no animal, se era direto no pelo, ali no corpo deles. E aí a gente saiu para fazer a reportagem. E tinha uns que a gente chegava, eles nos recebiam muito bem em praças, assim, mas aí tu já via como é que estava o animal dele. Era com um pedaço de esponja, cuidado, a pessoa se dizia e sabia que é daqui que eu tiro o meu sustento. Tinha um lugar para parar na sombra, para descansar, levava um pouco de capim, né? Dava uma ração, porque sabia. Então já tem alguns que já têm essa noção, né? Sim, Fernanda, a gente não deve generalizar, claro, né? Com certeza. Nós vemos alguns animais muito bem tratados, muito bem alimentados, mas a situação dos cavalos em Pelotas ainda é muito grave. Porque nós temos uma situação muito grave e muito grande de animais que trabalham de manhã, de tarde, são alugados à noite. Então esses animais são colocados à exaustão muito grande, né? Tu imagina agora fazer 15, 20 fretes, e eles vão até os diversos lugares, até Três Vendas, Laranjal, e tu vê esse animal trabalhando diariamente. E esse animal chega na residência depois, ele simplesmente não é alimentado, ele é solto para poder buscar a comida. E é por isso que na maioria das vezes eles são apreendidos, né? Por estarem soltos nas vias, porque as pessoas não têm nem onde colocar direito o animal, né? E a gente até fez uma foto, eu fiz, tava no celular, aí eu olhei, eram 2 cavalos comendo nos contêineres de lixo orgânico, ou seja, comendo lixo. Então é uma coisa assim que realmente tu fica assim, né? E que eles saem, eles vão fazer o quê? Desespero, o que tiver na minha frente eu vou comer. É verdade. Né? Nós agora tivemos a abertura da feira de protótipos, né? Isso! Que a prefeitura está lançando. E nós temos até 2020 para substituir as charretes pelos protótipos, né? Então, os protótipos estão lá para os charreteiros que quiserem experimentar. Ele tá foi lançado o edital e apareceu somente uma empresa, né? E essa empresa lançou o protótipo e os charreteiros estão tendo a oportunidade de ir até o local, que é o local da prefeitura, na Praça 20 ali, experimentar e dar até algumas dicas, né? Não, dessa forma fica melhor. Pra gente tentar, Fernanda, uma mediação entre o charreteiro, entre o bem-estar do animal e entre o charreteiro que sustenta a família, né, por muitos e muitos anos. Mas eu tô bastante otimista, sabe? Tô muito otimista e tô bastante feliz que realmente isso venha a acabar na nossa cidade, né? A gente tem que evoluir, né, Fernanda? Não dá mais pra gente aceitar esses animais sendo escravizados diariamente. E às vezes a gente vê imagens e vê ou tanto de foto quanto de gravações, eles simplesmente ajoelhados, morrendo. De exaustão. Morrendo. Exaustão. É uma coisa absurda. A carga atrás e eles ajoelhados. E eles são abandonados, né? Na maioria das vezes em que o animal entra em exaustão
e que a pessoa sabe que provavelmente vai responder por maus tratos, ela simplesmente tira a charrete, leva e o animal fica ali, agonizando. Primeiro, porque eles não vão ter dinheiro para tratar. Sim. E segundo, porque já não há interesse, né? Um cavalo que já está fraco, um cavalo debilitado e um animal que não vai trazer mais o sustento para dentro da sua residência, né? Sim. Então ali eles são abandonados e essas são a maioria das cenas, né? das situações que a gente encontra em Pelotas. E é bastante triste, né? Muito. E também vocês estão com um trabalho com a prefeitura, até tu e a Paula, em colocar esses cavalos em recolhimento e alimentar eles é num local da prefeitura, né? Isso. É a hospedaria, né? Hospedaria de grandes animais. Nós temos duas situações, Fernanda. Nós temos uma situação em que o animal é encontrado com o proprietário e que está em situação de maus tratos e nós precisamos da patrã com o poder de polícia para retirar esse animal do proprietário, né? E nós temos uma outra situação que é os animais soltos nas vias, né? Que não... Em princípio não tem dono. Em princípio não tem dono, né? Que o dono some, desaparece e na maioria das vezes eles estão machucados e feridos, né? Desta forma a gente chama apreensão, né? Se não há dono, a gente chama diretamente apreensão. A apreensão resgata, recolhe esse animal e leva para a universidade para ele ser tratado. A partir do tratamento, a partir do momento que esse animal é tratado, ele aguarda por 30 dias na hospedaria para ver se esse possível dono aparece para resgatá-lo ou não. Se houver maus tratos, ele vai responder processo e provavelmente esse animal não vai ser devolvido a ele, né? Sim. E esse animal entra em processo de adoção, né? Ele fica aguardando doação e ele vai somente para algum local que seja um campo, né? A pessoa que tiver um talão de modelo 15, ele vai ser doado para essa pessoa. Para ficar ali, né? Eu fiz um pedido para Paula, para a prefeita Paula. Inclusive eu levei em mãos, porque nós temos um grande problema, né, Paula? Fernanda, a gente não pode fazer nenhum projeto que demande gasto. Então eu pedi diretamente para a prefeita para que a gente pudesse, esses cavalos antes de serem doados, que pudessem ser microchipados, para que a gente pudesse ter um controle dele. Porque pode ocorrer de repente essa pessoa que adotou o cavalo vender para um charreteiro e ele vira parar na rua de novo. Sim. Então esse animal tendo esse microchip, a gente vai ter, não a certeza de que ele não vai parar na rua, mas sim... Consegue localizar. A gente conseguiria identificar esse animal e se ele for realmente vendido ou passado por uma situação de maus tratos, a pessoa que adotou esse animal vai ter como ser penalizada, né? E aí eu tenho também aqui, que, por exemplo, que o Roger Ney, ele fez uma lei, um projeto de lei, proibindo a aplicação de penalidades, dispõe sobre a proibição de aplicação de penalidades sobre o abandono de animais pequeno e médio portes em áreas públicas ou privadas. E esse projeto de criação da frente parlamentar, ele vai funcionar, pelo que eu entendi, de um respaldo de vocês não ficarem sozinhos. Tipo, vai lá, a Cristina tem um projeto para passar, mas não está conseguindo. E aí, então, não, tem à frente, tem um outro vereador que pode me dar esse respaldo e vice-versa. Seria mais ou menos isso. Na verdade, Fernanda, todos os projetos que eu, ou que o Roger Ney já tem, né, como tu mesmo falou, esse outro projeto que ele teve, e em outros mandatos também, né, uma identificação com a causa animal. Então, por isso que nós nos unimos seria mesmo para fortalecer. Então, todos os projetos que eu tiver para fazer em relação à proteção animal e ele da mesma forma, nós vamos fazer de forma unida, né? Para que sejam, sim, dos dois vereadores e para que a gente tenha mais força para poder aprová-los. Até em relação a ter uma política pública em relação a isso, né? Sim. Porque pelo que a gente viu ali, cada vez mais as pessoas... não é substituindo, porque não é uma palavra substituição, mas com a vida agitada que levam, com espaços menores, que cada vez tem uma superpopulação, eles estão realmente dando preferência para um pet, para um gato, para um cachorro, para um furão,
tem vários bichos diferentes, né, que estão sendo domesticados. Então, isso é uma coisa muito importante e tem que ter uma legislação para isso, né? Como a gente vê até os aposentados, está aumentando, né, o tempo de vida das pessoas, mas o país era um país até então novo. Então tem que estar havendo toda uma adaptação e acredito que isso também venha a acontecer e está acontecendo com os animais, né? Sim, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, bastante satisfeita de ver que o nosso trabalho não está sendo em vão, né, Fê? E o que acontece? Eu estou sendo procurada, mês passado eu estava com 62 animais na minha residência. E mês passado eu doei 20 animais. 20 animais muito bem adotados, né, Fernanda? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu não entrego animais. Sim. Eu dou animais somente para quem realmente for cuidar, né? A gente se preocupa com isso, porque se tu vai tirar um animal da rua ou retirado de maus tratos e acabar entregando para uma pessoa que ele pode sofrer maus tratos novamente, é uma situação bastante grave. Já aconteceu da gente ter que retirar o animal de alguém que a gente doou, mas são raros os casos. Sim, né? Sim. E felizmente isso está acontecendo muito. E não é mais a situação que a gente via antigamente. As pessoas até podem ter o seu animal de raça, mas elas têm o vira-lata também. Né? Então tu pode perceber. As pessoas podem sim ter o seu de raça, mas sempre tem um vira-lata junto para acompanhar. E isso tem me deixado muito satisfeita. E muitas pessoas atualmente estão optando sim por adotar e não comprar. E é essa bandeira que a gente levanta, né, Fernanda? Para que a pessoa não compre, que não estimule... até porque muitas vezes... Esses canis clandestinos, onde eles são maltratados, onde eles vivem em gaiolas, onde eles vivem doentes, sem carinho, sem amor, sem cuidado, sem proteção. É só para cria mesmo. Só para cria. E a gente quer, sim, combater isso e incentivando a adoção, né? A minha última campanha que a gente fez foi o Adote, né? Isso. Que a gente fez um evento no posto, né? E eu não sei se eu posso falar? Pode! No posto do Guga, que ele é meu parceirão, sim. ele cedeu. Parceiro, a gente tem que falar. O posto do Guga, ele cede o espaço sempre pra gente fazer os eventos lá. E graças a Deus, assim, a gente tem tido bastante retorno, né? A gente faz brechós, a gente faz eventos de adoção. E o nosso último foi o Adote, né? Que tem dado bastante retorno pra gente, é essa a palavra que a gente quer levar para as pessoas. E as famílias estão, sim, eu não sei se substituindo, mas protelando essa situação. Antigamente tinha famílias construídas com 20 anos que a primeira intenção era ter um filho, e até, como a gente viu no vídeo, né, nem é uma intenção. É uma imposição da própria sociedade, né? Que diz, e agora? Quando virão os filhos? Sim. E agora eu respondo, né? Os filhos já existem. Normalmente os casais de namorados ou casais noivos, eles adotam e eles separam, tem guarda compartilhada. Tem guarda compartilhada. Isso aí a gente tá tendo bastante agora. Vamos pro intervalinho? Vamos sim, Fernanda. A gente vai pro intervalo, depois dos comerciais continuamos a falar sobre a Frente Parlamentar de Direitos dos Animais. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço.
Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratilino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Voltamos com o programa Entre Nós, que hoje está falando com a vereadora do PDT, Cristina Oliveira, e estamos conversando sobre a criação da Frente Parlamentar de Direitos dos Animais e tudo que envolve projetos, mudanças na família, não só no Brasil, como a gente falou também no início, principalmente nos países desenvolvidos, porque ali as pessoas correm mais, têm mais dinheiro, as mulheres já estão mais independentes, né? Então não tem aquele foco de vou ser mãe, tenho que ser mãe. E aí a gente falava em relação a até guarda compartilhada, que quando se pensaria, né, em que casados, namorados, iriam compartilhar a guarda de um cachorro, de um gato. E isso vem ocorrendo um monte, né? Sim, vem ocorrendo bastante, porque na verdade agora ele faz parte da nossa família, né? A gente não vê mais o cachorro ou o gato, ou seja lá que animal for, como simplesmente um animal. A gente vê ele como parte da família, sim. E atualmente isso me deixa bastante feliz, sabe? Porque a gente tem progredido, a gente tem avançado bastante. Eu não digo só aqui em Pelotas, eu digo em situação de Brasil. De Brasil a gente tem avançado. Né? E aí até eu tenho aqui sobre o fórum que eles conseguiram que tenha uma lei criminalizando, né? Agora que é a lei número 9.605/98, que fala simplesmente que os maus tratos viraram crime, então maus tratos com os animais, né? E que foi principalmente com a fundadora do Fórum Animal, que engloba cerca de 130 e poucas ONGs, e essa lei é o maior marco e o melhor instrumento legal já implementado pela proteção animal no Brasil. E a gente tem uma sonora, uma entrevista, se o Paulo puder colocar para a gente, que fala um pouquinho sobre essa lei de maus tratos sendo agora considerada um crime. A partir desse catálogo, a gente pode fazer um exercício de priorização espacial, aonde no Brasil a maior parte dessas espécies está concentrada. Nem para todas, e aonde no Brasil a maior parte dessas espécies que sofrem algum tipo de ameaça, que tem alguma vulnerabilidade, aonde elas estão. E aonde elas estiverem, a gente tem cuidados maiores no licenciamento, na expansão do agronegócio e investe mais nos planos de ação nacional, que são os planos que o Brasil tem para resgatar o status de conservação das suas espécies. A Convenção de Diversidade Biológica vai ter a sua reunião no ano que vem, no México, no final do ano que vem. E ela vem de um compromisso que o mundo inteiro assinou de 20 metas de conservação. As pessoas chamam isso de metas de Aichi. Nos últimos anos, depois de 2010, nós internalizamos, nós abrasileiramos essas metas, são 20 ainda, e uma delas fala da importância da gente ter bases sólidas da academia científica, sistematizadas e disponíveis para o público. O mundo diz que todos os biomas devem ter 17% da sua área em unidades de conservação. Nós do Brasil internalizamos isso dizendo que para a Amazônia 17 era pouco. Nós no Brasil, quando eu disse abrasileiramos, dissemos 30%, e nós estamos com 47%. O Brasil vai fazer muito bonito na COP, mostrando que pode se desenvolver com conservação da biodiversidade. Então, os maus tratos sendo considerados crime,
E aí aparece a entrevista falando do mapeamento que foi feito no Brasil, na fauna e na flora, e onde foram descobertos inúmeras espécies, que no caso o Brasil teria 90% do mundo inteiro de espécies encontradas aqui. Então, várias espécies de animais, então mostrando a importância dessa lei, a importância do que está se dando também aos animais, os silvestres também, que o Brasil é uma diversidade impressionante, que é o país onde existe o maior número de espécies animais, né? Então também é uma coisa muito importante. E falávamos, ouvíamos a entrevista e também conversávamos sobre emendas que tu tens, tu está com um projeto também que não foi ainda aprovado. Como é que tá essa? Na verdade, Fernanda, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos maus tratos. Tá, já que a gente estava falando. O que acontece? Atualmente eu fiz um projeto de um Disque Denúncia na Câmara de Vereadores. Ele foi aprovado quase que por unanimidade por 20 vereadores, né? 20 vereadores disseram sim ao meu projeto. E, infelizmente, quando esse projeto foi para a prefeitura, ele foi vetado pela prefeita. Então agora... com que argumento? Com contenção, diz que gera despesa pública. Na verdade, o que acontece atualmente? Nós temos atualmente denúncia de maus tratos que nós podemos fazer direto à Patran ou para a SQA, que caberia à prefeitura a esse Disque Denúncia. Atualmente eu tenho até um número aqui, que é o da ouvidoria também da Câmara, que pode ser feito. 3026 1044. Eu digo da SQA. Tá, da prefeitura tem esse também, mesmo. né? Tem da ouvidoria. Tem isso da ouvidoria, mesmo. depois se o Paulinho puder mostrar pra gente, que na Câmara tem esse telefone. E o que acontece? Atualmente a pessoa que vai fazer a denúncia tem que mandar um e-mail para a SQA. E o que eu queria? Facilitar essa situação. É muito complicado. Sim. Vamos dizer assim, as pessoas que moram na vila, que moram no bairro, nem todo mundo tem acesso à internet diariamente, né? Sim. Então isso iria simplesmente facilitar. Em vez de funcionário do fiscal da SQA abrir um e-mail, ele atenderia o telefone, né? E outra coisa... Eu acho que tu ouvindo uma denúncia por telefone é totalmente diferente do que tu vê no papel. Tu não sabe a intenção, a gravidade e o que realmente está acontecendo, né? No papel é complicado. E infelizmente foi vetado. Na rua acontecendo alguma coisa, Peraí que eu vou mandar um e-mail. Vamos numa lan house. Simplesmente... Sem então cabimento. eu entendo e eu vou tentar sim e vou brigar para derrubar o veto da prefeita. Sim. Porque simplesmente assim, eu acho que isso não tem cabimento. Não vai gerar despesa. Claro. Porque essa despesa já existe. Sim. Já existe com os fiscais, sim. Já existe com a função dela abrir o e-mail, ela só vai atender o telefone. Então eu espero muito que seja derrubado esse veto agora e que a gente possa, sim, dar o acompanhamento nesse projeto de lei. Com a frente parlamentar, eu espero que isso fortaleça, sim, que isso fortaleça o projeto. Voltando à situação da emenda, eu tive o prazer de visitar o deputado federal Pompeu de Matos, que também é do meu partido, que é do PDT, e tive a satisfação muito grande de levar o meu pedido, de nós trazermos um castramóvel para Pelotas, e eu tive o sim dele. Nossa, né? Então, se Deus quiser, obviamente eu quero lembrar também que depende da prefeitura, depende da prefeita Paula, quando esse dinheiro chegar aqui em Pelotas, que ela invista realmente nesse projeto do castramóvel. Eu solicito a emenda vem para a prefeitura e a prefeitura mostra o projeto e tem que dar o destino para essa emenda. Não, tenho certeza que vai. Eu espero que sim, né? Porque assim, é para o crescimento, né, da nossa cidade. As castrações dessa forma, a gente conseguindo adquirir esse castramóvel, vão chegar nas pessoas que não têm interesse em castrar o seu animal,
que não tem o entendimento e essa informação, porque não é todo mundo que sabe que onde é que é a castração, onde é que ele pode fazer, de que forma que ele vai tirar uma ficha. Então isso iria sim facilitar, tu bater na porta da pessoa e dizer, olha, né, a partir de amanhã nós viremos aqui, vamos resgatar o seu animalzinho, vamos castrá-lo, vamos te dar orientação de que forma tu pode fazer essa castração. Não, e ajudaria a cidade com um peso, né? Porque tem nós vamos chegar nos bairros mais pobres, e até assim, Fernanda? Ó, os que não gostam de animais. Tem gente que não sei por quê, mas não gostam de animais. E isso também iria ajudar até essas pessoas que não gostam e esses animais ficam na rua. Eu tenho muitas situações de pessoas que me procuram e dizem assim, olha, eu preciso que tu leve esses filhotes e que eu não quero mais essa cadela. Eu não quero mais ela aqui porque ela faz juntamento de cachorros na volta. O que acontece? Eu tento convencer a pessoa, porque a gente não pode resgatar todos os animais, né, Fernanda? Então eu tento convencê-la que se a gente castrar, né, se a gente conseguir castrar, isso não vai acontecer mais. E vai ser somente aquele animal que a pessoa vai ter que ter o cuidado e alimentar. E às vezes são cães que semi-domiciliados, cães que vivem nas ruas. Então é isso aí que a gente quer. E a gente tem a ajuda da população. Se tu pedir, dissesse, olha, eu preciso que tu fique 10 dias cuidando dessa cadela, porque ela vai ser castrada e ela precisa de um pós-operatório. E a gente tem pessoas que dizem, não, eu posso fazer. Que a maioria sim, gostem e tenham um coração bom. A gente tem tido o apoio da comunidade a respeito disso. E quanto ao projeto que eu fiz a respeito dos maus tratos aos cavalos, na verdade o que eu fiz foi um projeto limitando a área central, limitando uma área para que os charreteiros pudessem transitar com seus cavalos e também proibindo o chicote. A gente proíbe os charreteiros de usarem qualquer apetrecho que seja utilizado para bater no cavalo. Esse meu projeto fala disso. Fala da delimitação, que na área central os charreteiros não poderiam andar em um horário que, se eu não me engano, é das 9 às 7 da noite. Que é horário de pico, né, Fernanda? É horário que eles ficam disputando com os carros, inclusive corrida. Sim, e é uma situação grave, porque nós temos ali crianças dirigindo charretes. Nós temos, nós colocamos a vida dessas crianças em risco, nós colocamos as vidas da população, dos pedestres, nós colocamos a vida de todo mundo em risco nessa situação. Até fazer um parêntese, quando eu trabalhei na Câmara, eu não sei se chegou a ser aprovado um projeto que emplacaria charretes, me lembro que fiz reportagem, eu trabalhava lá dentro, e proibindo menores de conduzirem carroças, charretes. Existe esse projeto de lei, foi aprovado, mas infelizmente as primeiras coisas também. Isso eu não lembro. Foi meio tudo junto. Eu sei que a situação das crianças nas charretes, a situação dos cavalos, dos maus tratos aos cavalos, essa situação toda, existe esse projeto do emplacamento das charretes. Mas ele não é fiscalizado. Eu estive com o secretário do trânsito, que é o Flávio, e eu solicitei, eu digo, pelo amor de Deus, vamos fiscalizar. Mas eles não têm a quantidade de pessoas suficiente para que a gente possa fiscalizar assim. E atualmente, se a gente chamar a brigada, nada é feito. Nada é feito. Eles não fazem, não... Dizem que de repente não é que também não pode, deles, que não é a atribuição deles. E realmente eles não têm auxiliado nessa situação, né? Então, agora, com o secretário da Segurança, Tenente Bruno, eu tenho conversado bastante com ele a respeito dos maus tratos, e ele me prometeu que em breve nós vamos ter novidades na cidade de Pelotas, né? E nós vamos ter sim uma patrulha ambiental, né? De primeira mão, falando assim, para que a gente consiga, através, porque ele está fazendo um monitoramento bem grande com câmeras, para que a gente consiga multar essas pessoas, né? Os agentes de trânsito, os agentes eles vão ter o poder
de fiscalizar e de multar. Então, a partir do momento que puder ser feito isso, e eu te digo em relação ao lixo que a pessoa coloca na rua, que é crime ambiental também, a situação de maus tratos com os animais, a situação na Estrada do Engenho tem muito, eles pegam tartarugas para vender e eles só pegam as pequenininhas e eles vendem para alguns locais que levam para Porto Alegre essas tartarugas. E vende ainda às vezes pequenininha, dizendo para a pessoa que vai continuar pequenininha. Quando tu vê, fica desse tamanho. São umas tartarugas gigantes, né? E aquilo ali é crime ambiental. Claro. Eu denunciei algumas vezes para a patrã, mas é difícil a gente conseguir pegar. Por quê? Porque eles deixam todo o equipamento com as crianças e depois eles combinam de passar e recolher, né? Então, por diversas vezes eu consegui comprar antes deles, né? Comprei, tirei e devolvi de novo para... Mas isso não... Isso é tão pouco, né, Fernanda, diante da situação que acontece. E também os passarinhos, né? Por diversas vezes eles colocam... Eu não sei qual é o nome que se dá, acho que arapuca, né? Colocando arapuca lá... com um passarinho numa gaiola e chamando os outros, né, para que eles pudessem pelo canto ali, eles pegar e acabar apreendendo para esse mercado negro, né, que é a venda de animais silvestres que ainda existe muito, né, na nossa cidade aqui em Pelotas. Vamos para o intervalinho último. Viu como passar rápido? Vai lá tomar uma aguinha, volta já que a gente está indo para o último bloco do Entre Nós. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo o que procura e com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras e em diferentes lugares. Tapetes em diversos estilos, cores, tamanhos e materiais. Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável e quentinho, como edredons, cobertores e lençóis para toda a família. E para a hora do banho, toalhas, toucas e roupões. No térreo da loja há uma variedade em confecções masculina e feminina que vão aquecer você nesse inverno. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, e em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 horas da manhã à 1 da tarde. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal.
voltamos com o programa Entre Nós, que está falando sobre a Frente Parlamentar de Direitos dos Animais, criada pela vereadora Cristina Oliveira e pelo vereador Roger Ney, que não pôde, né, comparecer aqui, foi convidado, mas infelizmente não pôde comparecer. E durante o programa a gente vem falando sobre leis, sobre projetos, sobre números, né, inclusive de mulheres e homens preferindo ter animais. Muitos podem pensar, por que não retiram a criança da rua? Sempre tem aquela coisa. Mas, primeira coisa, existem pessoas para todos os setores. E na verdade, o que eu quero... Que é totalmente diferente. Isso a gente é bastante cobrada. Sim, imagino. Né? Diariamente. Imagino. Por que estão ajudando animais e não estão ajudando as pessoas? Eu só gostaria de lembrar que a gente respeita todas as formas de vida, não só os animais. E quem tem esse cuidado com os animais, sempre tem com as pessoas também, né, Fernanda? Então, normalmente, quem critica não ajuda nem animal e nem as pessoas. Então, são essas as pessoas que são as pessoas que criticam, né? O porquê que não estão fazendo. Eles também não fazem. Por isso que eles criticam, né? Então, e normalmente... É, né, Cris? Sim, não tem. Totalmente diferente. Tem uma estrutura de tu adotar uma criança e o animal mesmo tem menor, imagina, um tempo de vida. Não, não tem nem comparação. E é uma situação totalmente... Estudar não tem nem não se compara, não existe uma comparação entre um ser humano, né, e um animal, nesse sentido de condições de criação, não é assim, né? Não tem protetoras de pessoas, agora vão saindo, não, esse aqui tá aqui, vamos pegar. Mas nós temos, na verdade, uma lista muito maior do que existe na realidade de crianças a serem adotadas, né? Sim. Né? Infelizmente, a burocracia é muito grande. E também as preferências, né? A gente já fez um programa aqui. Sim, existem muitas preferências que querem sempre menor, pequeno, bebê, recém-nascido. Então, claro. Então, é o que dificulta mais, né, Fernanda? Então, mas quem sabe, né? Esse é um projeto, não para agora, mas, quem sabe? Para daqui a um tempo, né? Que eu possa adotar uma criança, né? Quem sabe? E aí tu estás continuas ali no lixão também, ali na entrada do Laranjal. Como é que ele na Ferreira Viana, na verdade. Tá. E como é que tu trabalhas com as pessoas que moram ali? Tu consegue dar uma redução? Ou também não é só dali? Vem gente e despeja os animais? Na verdade, as pessoas dali eram que abandonavam os animais, né? Na verdade, eu passava de carro ali, as ninhadas eram uma quantidade de ninhada muito grande. De uma ninhada de 6, 7 cães sobrevivia 1, 2, porque eles morrem. Primeiro, porque eles não... Recém-nascido, jogam, eles não... A cadela, na maioria das vezes, desnutrida, com uma alimentação precária. Os animais não tomam vermífugos, morrem atropelados, muitos por verminose, por desidratação, debilitados. Então eles vêm, na sua maioria eles morrem mesmo. E isso não existe mais lá, essas ninhadas, né? Porque isso acabou, sim. Foi muito difícil, foi um trabalho longo e foi muito difícil eu entrar naquela comunidade. Eles me aceitarem e me enxergarem com outros olhos. Hoje, Fernanda, graças a Deus, eu passo lá e eles me chamam. Cris, eu tenho uma cadela assim que apareceu, eu fiquei e eu preciso que tu me ajude a castrá-la. Ou eu preciso que tu me ajude a doar os filhotes, porque como apareceu a cadela, ela ficou e aí eu estou com os filhotes. Eles não abandonam mais. Eles me pedem ajuda para doá-los. E na sua maioria das vezes eu pego os filhotes, levo para casa. Sim. Às vezes, quando são muitos, eu tiro fotografia ali mesmo e a gente tenta doar. E tem dado muito certo esse meu trabalho com eles. E com as crianças também, né? Porque eu lembro que antes eu passava e as crianças jogavam pedra nos cães, eram com um pedaço de pau na mão. Sim, porque eu acho que costume, hábito. Sim, vem os pais... Tipo, atirarem os animais, pra eles não é nada. E agora é diferente. Eles cuidam,
Eles me avisam se alguém maltrata. Eles me chamam quando tem... tia, esses dias eu cheguei lá, um gatinho que tinha sido atropelado por uma charrete, se eu não me engano. E o menininho com ele enroladinho num paninho disse, tia, eu tava te procurando porque eu tinha que te dar ele tá doente. E aquilo ali, assim, sabe? Foi pra mim, assim, uma conquista enorme. Uma conquista muito grande. Porque... vendo que eles têm esse cuidado agora. Sim. E que eles sim se preocupam. E eles estão me ajudando a cuidar. Isso pra mim me deixa... a maior satisfação que eu tenho na minha vida é conseguir plantar essa sementinha no coração dessas crianças. São multiplicadoras. Sim. Porque eu lembro que no começo que eu ia pra essa região, eram animais morrendo por bicheira, eram animais jogados dentro das valetas, eram animais amarrados, morrendo de fome. E agora, graças a Deus, eu não vejo mais isso. Porque eles me chamam e eles me pedem ajuda. Então, se tiver doente, eu vou pegar e vou levar no veterinário. Ou eu vou pegar e vou tentar ajudar. Às vezes eu ligo pro veterinário e passo a situação. Olha, tá acontecendo assim, assim, assim. Eles me orientam, porque também... né, a gente pegar toda a demanda tempo, demanda dinheiro, demanda... Aí eu te pergunto assim, existem veterinários que ajudam sem cobrar? Na verdade, eu tenho alguns veterinários, sim, que me auxiliam, mas um deles é o veterinário que me ajuda muito. É o veterinário, não sei se eu posso falar, é o da Prontopet, que ele tem me ajudado com castrações, ele tem me dado algumas castrações mensais. Essas castrações estão sendo, como é que se diz? Estão sendo distribuídas para as pessoas de baixa renda, que são da Estrada do Engenho, ali onde ainda tem alguns animais que precisam ser castrados. Então eu tenho o apoio do Humberto, da Prontopet, com as castrações e as consultas. Sim. Quando é consulta, quando é esse tipo de coisa, o Álvaro me ajuda muito. O Álvaro ajuda todo mundo, né? Me ajuda, eu levo lá, se eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu pago, se eu não tiver dinheiro, eu não pago. E ele sabe, né? Ele ajuda as pessoas que realmente não podem. Sim. Protetores que estão ali pegando, que não tem condições, né? Claro, a gente sempre diz para as pessoas não levarem lá, porque senão sobrecarrega ele, né? Mas então a gente procura sempre fazer vaquinhas, a gente procura sim pagar o procedimento, porque a gente entende que também, né, o veterinário ele sobrevive disso, né? Sim. Então a gente procura sim, primeiro não procurar veterinários que façam de graça, mas que depois tu paga, que tu possa pagar, menos, de repente que faça um desconto, que tu pague menos ou que tu pague depois. Agora a gente tem feito dessa forma. Bom, deixei em tal lugar. Se alguém puder deixar alguma contribuição na própria clínica. Claro. A gente tem feito isso e tem se ajudado, tem se auxiliado. A gente tem o brechó do bicho. Também, que auxilia muito. Então, às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem lá uma blusa, um sapato que não utiliza mais. Comprou uma batedeira nova, aquela batedeira tá lá e ela não vai usar mais. A gente tem esse brechó para arrecadar, para colocar objeto para venda, e essa venda, esse valor é destinado somente para resgatos, para cirurgias, para tratamento de animais que são resgatados das ruas. E continua assim, eu não sei se se é uma impressão minha, até porque eu amo animais, mas os que eu tenho são gatos. Sou gateira. E já tive cachorro e tudo, mas a minha paixão são os felinos. E eles são os mais judiados. Como assim? Não, por exemplo... Diz os gatos. São mais odiados também? Eu não sei. Eu acho que o gato, assim, é um animal que, principalmente na Estrada do Engenho, ele é um animal que ele sobrevive sozinho. Caça. Então é difícil tu ver um animal debilitado, só se ele estiver doente. Porque caça. Com fome, esse tipo de situação, lá eu não encontro. Né? Porque eles sobrevivem ali caçando, né? E tem muito animal ali. Sim, e aí eles sobrevivem dessa forma. Mas os cachorros, sim, eu acho que o cachorro é mais, porque o cachorro ele é muito dependente do ser humano. Sim, o cara então ele depende. O cachorro ele é fiel. Ele volta. Sempre.
E o gato não. E o gato a gente vê bem menos Eu achei abandono. que fosse o contrário. Não. A gente tem algumas situações aqui em Pelotas que as gurias têm, acho que é os 84 gatos, Casa dos 84 Gatos, uma situação assim, que são alguns animais que foram procriando e Então, não conseguiram castrar e estão num local obviamente que é com muita sujeira, e as gurias fazem limpezas e levam acaba se tornando um problema grave quando tu tem isso, né, com algumas casas que os animais começam a procriar, né, foge, né, da tua da alçada, tu não consegue, normal, né? E na sua maioria o cachorro tu consegue pegar. Os gatos... o gato é arisco, né? É muito arisco. Esse gato, a gente chama de feral, né? Gato feral, que é o gato que ele vive na cidade, mas ele é um gato que não foi adaptado, não foi acostumado com seres humanos. Então, realmente, é muito difícil a gente aprender esses gatos para poder castrá-los. Agora, às vezes eu falo aqui, coloco nas redes, né? A gente tem um gato que a gente cria no telhado. Ele é um gato do telhado e que nos descobriu. E ele agora, antes ele ia só de noite, agora ele vai de manhã, de tarde, de noite. Eu, quando chegar, sair agora da TV, ele escuta a porta, ele sabe toda a movimentação. E agora ele já tá, eu bato assim na janela, ele já pulou para a janela, já passa a cara aqui em mim. E quando eu vou fechar a janela, eu digo, tá, vai te deitar. A gente fala assim, né? Vai lá, tá frio. Ele estica a mão. Eu já gravei algumas vezes, alguma coisa. E ele é enorme, lindo, todo tigrado. Mas é aquele, ele vem vindo, pegando a confiança. Aos poucos até saber aonde ele pode. Alguns deles, já foram maltratados, né? Eu acho que até a maioria. Porque as pessoas, a primeira bom, eu ia dizer que as pessoas se veem perto, no pátio, no telhado, as pessoas jogam água, jogam pedra, jogam qualquer coisa, sim. Mas eu ia dizer, se eles fazem com o ser humano, tu viu numa cidade, eu não lembro onde, que eles estão acordando os moradores de rua com água fria. Eu digo, meu Deus, se eles fazem isso com os humanos, não vão fazer com os animais, né? Que não tem como se defender, que não sabem se defender. Então é difícil a gente conquistar a confiança, principalmente de um felino. Aí até resolvi te perguntar porque eu tinha essa sensação, porque até se o gato desce, os cachorros que estão na rua vão ali tentando pegar. Sim. Esse monte de... Eles vivem nos telhados. Eles vivem ali. E aí então tá conseguindo fazer muitas coisas em pouco tempo, né, ali na Câmara. Muito legal, assim, vários projetos. Várias conquistas. A gente tem tentado, né, Fernanda? A gente encontra algumas dificuldades. Os projetos que eu gostaria de fazer, obviamente, que todos eles demandam, né, de gastos, então fica muito difícil, muito complicado. Eu tenho levado e entregado em mãos da prefeita, né? Agora eu solicitei um ecoponto para o Laranjal, que também se trata, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas eu sou vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara de Vereadores. Isso. O Fabrício Tavares, ele é presidente, eu sou vice-presidente. E a gente tem se preocupado bastante com a questão ambiental em si, né? E a situação do Laranjal é uma situação que é muito grave. Eu não digo só Laranjal, Recanto, aqueles Z3, Barro Duro, ficam mais longe, que ficam nesse entorno, com a situação de móveis e lixo nas ruas, né? Sofá, cadeira, tudo que se possa imaginar eles jogam lá. E eu tive uma reunião com a prefeita Paula e solicitei que a gente conseguisse levar um ecoponto para lá, para que a gente diminuísse isso, né? Essa sujeira que acaba ocasionando depois as enchentes, né? Aí é culpa da prefeitura. Mas é uma situação que é muito grave. Outro projeto que eu tenho também, e que eu solicitei também ao executivo, que a gente consiga máquinas de costura para as apenadas no presídio. Eu vi isso. Achei muito... São aproximadamente 60 mulheres, né? Obviamente que elas vão sair de lá... Também sabendo um ofício. Vão ter uma possibilidade de sair de lá e a gente pretende que elas sejam inseridas na sociedade. Sim. E que não sejam um problema para a sociedade, né?
E a gente quer, eu quero sim, foi pedido para a Receita Federal e a Receita Federal apreende esse maquinário e aí vai ser doado para o presídio. E que a gente consiga fazer, sim, desenvolver um projeto legal lá com elas, para que elas saiam de lá com uma profissão e possam ser inseridas de novo com a gente, sim, na sociedade. Do jeito que são jogadas e jogados, é praticamente... E é muito triste, né, Fernanda, a situação que elas vivem lá, e elas querem fazer alguma coisa. Elas não querem ficar sem fazer nada, elas querem sim. Porque tu imagina, 24 horas lá dentro, presa, sem ter nada o que fazer. E o que tu vai ficar pensando, né? E até, assim, para elas terem a redução intenção... de pena também, né? Tem a redução da pena. E outra situação é para elas terem também algum valor, porque, obviamente, que se elas fizerem... O projeto que eu tenho é para que elas façam roupinhas de pets lá dentro. E a gente, sim, destinaria uma parte da renda para que elas possam, pelo menos, ou sustentar suas famílias, ou pelo menos comprar o seu próprio material de higiene, que lá elas não têm. Não tem absorvente. Pasta de dente. Elas não têm pasta de dente. Sabonete, escova. Isso não existe lá dentro do presídio. Só o que o próprio presídio ganha, né? Que fornece para elas. Ou elas quem tem familiar, porque muitas não têm. A maioria, né? Inclusive a gente... A família abandona, né, Fernanda? Inclusive a gente vê em novelas que estão passando a mulher indo lá e fazendo tudo e não deixando o marido de jeito algum. E esses dias eu vi um programa que nenhum homem vai visitar a esposa. Aí mostraram o outro lado, né? Que eles não vão. A gente vai. A mulher tem essa coisa de mãe também, de mãe. Sim. Que vai ser por que a mulher também, por que a mulher, a maioria da protetora é mulher? É por causa dessa coisa que a mulher tem de ser mãe, né? Esse afeto é diferente, totalmente diferente, né? E aí elas ficam atiradas ali, né? E podendo ter. E a maioria delas também foram presas por causa dos seus companheiros. Né? 90% das mulheres ali, o crime delas foi tráfico. Sim. E que foram pegas junto com seus companheiros. E às vezes até nem traficavam, estavam ali na hora. Estavam juntos, e se tu estiver junto também já é verdade. Queria te agradecer muito a presença. A gente continua aqui para o que tu precisar. E tenho certeza que vais continuar fazendo muita coisa boa, não só pelos animais, como tu falou agora também, outras ideias para penadas, e agora também na Comissão do Meio Ambiente, que tu continue nessa andança aí que está muito boa, que a gente está gostando bastante. Eu te agradeço muito pelo convite, é um prazer enorme sempre vir aqui. Eu gosto muito de ser convidada para vir, porque a gente consegue passar todos os projetos, todas as ideias que a gente tem. E tu sempre com muito carinho, né, Fernanda? A gente aqui tá para isso, e a gente sempre coloca esse espaço porque tu consegue prestar contas para as pessoas que votaram em ti. Sim, então é um espaço tanto para o executivo, para o legislativo saber o que as pessoas estão fazendo, né? Eu votei naquela pessoa. É muito importante tu saber o que realmente o teu vereador está fazendo. Claro. Né? Até para o outro ano tu saber, olha, fez isso, merece o meu voto, né? Ou não merece o meu voto. Verdade. Te agradeço imensamente, agradecemos também vocês que ficaram aí do outro lado, tanto pela internet quanto pela TV, e a gente volta na próxima semana. Até lá!